encalho nesta viagem de uma mini vaga de uma só palavra, encalho. Talho nesta página, vagina pálida, uma só palavra, coalho. Colho deste pubis, uma só palavra, seu rubicaolho. Penso neste trapézio preso, uma só palavra, pens. Faro nesta língua, dura liga, de uma só palavra, calo. Maxi Martins. Olá, amores, olá, meus queridos. Aqui é o professor Jonatas. Sejam de novo bem-vindos ao nosso canal. Se aproxime, por favor, curta aqui nosso espaço, que é um espaço basicamente da literatura e muito especificamente de poesia. Vamos falar de poesia ou vamos falar também de um grande poeta? Sim, trouxemos aqui um grande poeta, o poeta Maxi Martins. Para quem não sabe, Maxi Martins foi um poeta paraense que nasceu nos anos 20 e viveu até o século 21 entre nós, os paraenses. Sim, eu sou paraense. E, pois então, Maxi Martins teve uma trajetória muito rica, uma trajetória literária, uma trajetória humana muito rica. Ele serviu como ponte, vamos dizer assim, entre a poesia feita lá fora, inclusive a poesia oriental, recebeu muita influência, era um grande leitor de poesia, mas de uma filosofia oriental, como também da poesia lá fora, a poesia especialmente dos Estados Unidos, a poesia americana, e a poesia inglesa, a poesia norte-americana, a poesia francesa, a poesia alemã. Então, um poeta bastante antenado com o que se escrevia no seu período, né? Foi um poeta também que escreveu bastantes livros. Suas obras literárias começaram a surgir nos anos 50, né? Essa primeira obra data dos anos de 51, 52, né? 1952, e a última até 2001, tá? Que foi, então, ele teve um grande período aí, uns 50 anos ou mais de poesia, né? Nosso poeta Maxi Martins. Aí, o que é então a poesia de Maxi Martins? O que ela nos diz, como eu falei? E no que pode ser, vamos assim, resumido em poucas palavras, como pode resumir em poucas palavras uma obra bastante vasta, relativamente extensa, profícua que foi de Maxi Martins? Bem, o que podemos dizer, no primeiro plano, Maxi foi um amante das palavras. Um amante aí das palavras pode ter mais de um sentido aí. No sentido mesmo erótico, no sentido do amor pela palavra, pela poesia e pela literatura. Então, esse amor pela palavra, esse amor, paixão pela palavra, fez dele um poeta algo experimental com a palavra, de experimentar, de saborear o traço da palavra, o gosto da palavra, o som da palavra poética. Então, grosso modo, de certa maneira, se é para resumir, você poderia resumir a poética de Maxi nesse sentido. Então, um poeta que procurou o máximo possível fazer essa jocosidade, essa lubricidade, esse jogo lúdico, esse momento lúdico com a palavra. Trazendo nas palavras, o máximo possível de significados, o máximo possível dos seus sons, dos seus potenciais de som, de sentido, de melodia, de canto e encanto pela palavra. Então, Maxi, desde o começo, mas especialmente a partir dos anos 70 e 80, quando amadurece mais em sua obra, ele, com a influência dos poetas franceses, né,
desde da Idade Média, por exemplo, Villon foi um poeta que ele buscou bastante, né, de trazendo essas influências da poesia experimental francesa, Francis Ponge, por exemplo, e outros poetas franceses, Jabert, por exemplo. Então foram poetas que muito influenciaram para ir cada vez mais investigando as palavras para escrever seus poemas. Então esses poemas são carregados, como toda poesia, certamente. Mas só que ele tem um maior cuidado no sentido de trazer mais e mais camadas e camadas das palavras, do som das palavras. Daí também a sua aproximação muito forte durante um bom tempo com a poesia concreta. Que a poesia concreta foi muito disso, de trazer as palavras, os seus sons, os seus significados, a sua letra, o seu signo para a poesia. A força dos símbolos, das marcas da poesia ou da palavra ali na página do poema. Então, nesse sentido, ele foi lá investigando, ele foi lá elaborando, fazendo jogos de palavras, brincando com as palavras, fazendo essa coisa lúdica com as palavras. Muitos jogos de palavras, muitas aliterações, né, que são as repetições de sons consonatais, S, T, D. Mas teve outro aspecto também que tem a ver com esse, que como todo poeta tem, de, vamos dizer assim, cavucar um seu feixe de palavras, particular de palavras. O que é catucar esse feixe de palavras que cada poeta tem? Ele tem lá um feixe ali de palavras que ele colhe ali, que ele elege ali para formar a sua poética. Esse feixe de palavras tem a ver com o que ele sente, o que lhe dói, mas principalmente o que ele delicia, o que traz de mistério para ele, que ele carrega durante anos e anos na sua trajetória de vida, na sua trajetória. Esse amante da palavra que traz com sua poesia, com essas palavras, com as suas palavras que ele elege, ele brinca, ele remodela, né, faz jogos de significados com essas palavras, tá? Que para ele são muito importantes, que ele carrega dentro de si. Tá? Quais são essas palavras-chave? Quais são essas palavras-temas, essas palavras sintagmas, essas palavras sematemas, o que seja lá, né? que o poeta carrega? São a palavra, o próprio verbo. Mas esse verbo encharcado do erótico. Porque nesse jogo lúdico com as palavras, o poeta Maxi Martins, ele tenta, vamos dizer, gozar das palavras, gozar com as palavras, semear com as palavras, colocar a sua semente nas palavras e assim a palavra, a poesia germinar com o seu sêmen, a semente da palavra. Vamos ler uns poemas para perceber melhor de como uma relação entre a sensualidade erótica das palavras, tá? E o amor à poesia vai se encontrar na poesia, na poética de Maxi Martins. Vamos lá, o primeiro poema que vamos ler aqui. Eu, poema, a Ronaldo Moraes Rigo. Tateio, ateio o bismo dessa pele, toco a flor do orgasmo, ano sinuoso da beleza, e é falso o ouro, o lume destes dedos que te escrevem. Ouro desmoronando, gozo agora de não ser, senão ruína, urina solitária. Gozo como outrora o gozo tenso na sua glória, casto desmaiava. O próprio gozo da palavra dita, da palavra lida, vida, o câncer no seu gozo consumia. É negro o branco deste campo da batalha, nua contra o medo, contra os teus lábios, noite sepultada, inábil, inúbil sob o gelo, negra bandeira lúbrica em que te exclamo e busco, conquistando nada, o voo sem gume, atravessando inúteis termos, ermos do poema. Tateio, ateio o abismo desse olhar, poroso teia, que me leia, lê e silencia.
essa junção, como eu falei para vocês, entre poema, semente, gozo, que está presente na poesia de Maxi Martins. Que tal mais um poema para ilustrar essa junção, vamos dizer, esse coito entre palavra poética e gozo da palavra, gozo do sexo, essa paixão da palavra pela palavra, com a palavra, com o verbo, né? Vamos ver aqui mais um poema, um corpo. Por ele canto, escrevo, falo, pelo eu de um osso, cresce nele um sopro, um corpo escorre o seu discurso. Tu és leito, eu leitor, e nisto leito deite aquilo dito líquido que o sangue supre, a pele sua e me interpela. Escrevo, amo, dizer não é. Tudo é interdito ou não se vê tão perto. E disto nisto, escrevo escravo. Ok? Bem, a junção entre poesia e gozo estético, erótico, sexual também, está muito presente, como falei, na poesia de Marx. Não é só isso, como uma reflexão sobre, por exemplo, o tempo, há muito nos seus poemas, como o poema Era, né, que ele faz uma junção entre as palavras entre a era, né, do mato e as eras do tempo, né, que recobrem, cobrindo tudo, os muros, etc. Né, a relação do tempo com o homem, tá? A relação do mundo com o homem, a relação do silêncio com o homem. O poeta, como um grande admirador da poesia e da filosofia oriental, japonesa, né, da chinesa, né, trabalha com a noção do silêncio, né, do calmo, né, meio zen, né. Então tem muito dessa poética também, que fala menos, que é mais solitária, silenciosa, né, que deixa o tempo passar, que deixa o tempo dizer, sem palavras. Mas também tem outra parte do Marx que também se escreve nisso aí, que é a sua experimentação com a linguagem, quando eu falei que tem uma relação com a poesia concreta, em que o poeta faz não só com as palavras em si mesmo escritas, a palavra no sentido convencional, o verso, mas quando ele explora a ação visual. Então é um poeta bastante visual, em dois sentidos, de criar uma imagem poética, visual poético forte, mas também de criar visualmente o poema. Lembra muito das experimentações visuais dos poetas concretos, como, por exemplo, aqui no seu livro, principalmente A Caminho de Maraú, né, esses versos como esse, ou poemas como este. Tá? Man and woman, man and woman, copulêtera. Essa versão e reversão do corpo, do MM, né, que ele faz muito jogo de palavras também com suas iniciais, Maxi Martins, né. Tem outros jogos de palavras, jogos de imagens, por exemplo, do Abracadabra, né, com esse A aí único, vermelho. Tá? Temos, enfim, essas experimentações com a linguagem, né, que faz esse poeta escavar, brincar com os signos, com os símbolos, signos da linguagem, da palavra, da imagem. A imagem e palavras juntos. Então isso também é uma marca muito interessante de Maxi Martins. Tá? Então, assim, como eu falei para vocês, é uma poesia bastante rica, por ser, de certa maneira, complexa, tá? Em que é muito interessante ler e ouvir a poesia de Maxi, porque ele guarda muitos jogos de palavras, muita sonoridade nas palavras. Tá? Então,
em que o jogo de palavras, aplicado aquelas palavras, não é à toa, é também em busca de significados, às vezes mais profundos, sobre a vida, sobre a relação entre a vida e a morte, relação à vida e o gozo, relação à vida e o tempo, relação à vida e o amor. Então, tudo está intricado, está presente, bastante presente na poesia rica e que precisa ser mais conhecida de Maxi Martins. Espero que tenha dado umas dicas para vocês dessa poesia. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa importante que eu queria muito falar também, que é um poeta paraense, mas que ele é um dos poucos poetas, especialmente na sua época, que dialogou muito com a poesia mundial, com a poesia vinda lá fora. Então, talvez por conta disso, foi menos contaminado com a presença do certo regionalismo, né, que foi muito presente na nossa literatura de modo geral e na nossa poesia em particular, que às vezes, de certa maneira, se fechou para o mundo, de certa maneira, com essas imagens da Amazônia, etc e tal, os mitos, etc e tal, e acabou, muitas vezes, se delimitando um espaço geográfico muito presente, muito fechado aqui para o norte, para a Amazônia, mais especialmente para o Pará, com as suas linguagens, os signos, etc. E Marx, nesse sentido, como ele foi um leitor de mundo, né, ele se deixou contaminar menos, né, por essa estética, né, por essa tipo de poesia mais regional, vamos dizer assim. Então, você não vê muito presente na poesia dele essa presença dos temas regionais, da marcação do tempo, do espaço, especialmente espaço geográfico paraense, espaço cultural paraense. Então, a poesia, nesse sentido, ela é mais, posso dizer, voltada para o mundo, nesse sentido. Mas, tá, e isso é muito bom. Tá? Trouxe esse sopro, né, de uma linguagem e uma poesia que dialoga com o mundo, com outros poetas lá fora, né, trazendo essas marcas da poesia lá fora, das experimentações que faziam lá fora. Isso foi muito, muito rico para trazer para a poesia paraense e a poesia brasileira de modo geral. Tá? Espero que você tenha gostado. Quem gostou, dê um like. Por favor, se aproxime. Agora comentem embaixo, por favor, se inscrevam para discutir mais sobre literatura e sobre poesia em particular. Um grande beijo e até a próxima.